Estou recebendo aqui o Padre Márcio. Bom dia, sua bênção. Bom dia, Deus abençoe. Seja bem-vindo. A gente já está comentando aqui com relação, né, a esse tempo que a gente se fala tanto em jejum, né? E a gente vai saber também quais são os jejuns indicados pela igreja, não é? A gente já colocou alguns aqui, que é o jejum da igreja, não é isso, Padre? Jejum da igreja, todo jejum, e aí o Monsenhor Jonas, já aproveitando, né? Nesse livro, Práticas de Jejum, ele vai orientar que todo jejum inicia com café da manhã. Toma o café da manhã normal, e aí temos o jejum da igreja, né, que no caso é uma refeição, no caso almoça, e à noite, em vez de jantar, é um lanche. Ou o contrário, faz um lanche na hora do almoço e o jantar à noite. Então esse é o jejum da igreja, que inclusive o Monsenhor Jonas nos ensina que até as grávidas, os doentes podem fazer, né? Então esse é o jejum da igreja. Temos o jejum a pão e água. Quando der fome, voltando, né? Sempre é bom frisar, toma o café normalmente, né? Café da manhã normalmente. Quando der fome, depois, durante o dia, come pão, e quando der sede, toma água. Nunca comer o pão e tomar água, porque senão fermenta, não é bom para o estômago. Depois a nutricionista pode até confirmar isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter uma nutricionista para te dar também dicas importantes, né, Padre? Para também não cair, como a gente já começou aqui o programa falando de jejum, né? Para não cair também no exagero, né? Que pode ser prejudicial à saúde. A gente tem que ter cuidado com isso também, não é? Então a gente viu aí o jejum completo, pão e água, tem o jejum à base de líquidos, não é isso? À base de líquidos, sucos, vitaminas. Enfim, e tem o jejum? Jejum completo, que é o da água. Né? Esses são os jejuns sugeridos pela igreja, é isso? Isso. Mas lembrando que a gente sempre começa pelo, digamos, o mais fácil, né? No caso, tomando a refeição, fazendo o jejum da igreja, depois, conforme o organismo for acostumando, e sempre com orientação médica é importante, né? Aí sim é possível fazer o jejum à água, que é o completo, né? Ok, a gente quis mostrar aqui, começar mostrando para você os tipos de jejum que é possíveis, né? Para você fazer, que são indicação da igreja. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui com a nutricionista para nos dar dicas de como fazer cada um deles, tá bom? E a gente está já indicando para você também esse livro de Monsenhor Jonas Habib, que é Práticas de Jejum, né? Que ele vai ensinar aqui como se faz o jejum, qual é a orientação real da igreja, como tem que ser vivido, enfim, tá certo? São práticas de jejum que você já pode adquirir agora no nosso telefone 12-3186-2600, para a gente viver bem esse tempo, nos preparando bem. Mas vem para cá, Padre, para a gente falar um pouquinho, né, com relação a esse tempo que a igreja nos convida a viver. Fica à vontade, viu? Qual o significado da quaresma, né? Porque todos os anos a igreja nos faz esse convite, né? Às vezes as pessoas falam, mas nossa, de novo a quaresma, de novo esse convite de conversão, de penitência, enfim. Qual é o significado da quaresma? Bom, a quaresma, 40, né? Os 40 dias, aí relembramos nesse sentido os 40 anos do povo lá no deserto com Moisés. Aí lembramos no Novo Testamento com Jesus os 40 dias que ele passou em jejum, né, que foi tentado pelo demônio. Inclusive nós escutamos esse evangelho ontem. Então o 40 tem esse significado bonito na Sagrada Escritura, que nos remete, né, à penitência, à oração, e a inspiração principal, é claro, é em Jesus Cristo. Esses 40 dias que ele passou no deserto e que foi tentado pelo demônio. Depois a igreja foi trabalhando isso, aí veio a quarta-feira de cinzas, né? As cinzas com esse significado também, né, de penitência, de lembrar que não somos nada, que somos pó e que ao pó voltaremos, aí já citando o Gênesis. No profeta Jonas, nós vamos ter essa marca também dessa penitência, onde as pessoas se sentavam sobre as cinzas, faziam penitência. Ou seja, a quaresma tem esse sentido de conversão, de nos voltarmos para Deus, de vivenciarmos bem a oração, de vivenciarmos bem a esmola ou a caridade e de vivenciarmos o jejum,
também com essa conotação de nos aproximarmos de Deus. Inclusive, a última catequese do Papa, Bento XVI, na quarta-feira do dia 13, né, de fevereiro, ele trouxe um documento, ele veio falar, né, sobre a catequese sobre a Quaresma, que é um texto lindo, maravilhoso, que eu acho que todos nós cristãos, né, precisamos ler, todos os católicos têm que ter, né, essa catequese em mãos para entender bem a Quaresma. E aqui ele vai falar assim, olha, eu achei maravilhoso, né, como todo o texto, como toda a catequese, que fala assim, ó, superar a tentação de se submeter a Deus e a si e aos próprios interesses, ou de colocá-lo em um canto e converter-se à justa ordem de prioridade, dar a Deus o primeiro lugar, é um caminho que cada cristão deve percorrer sempre de novo. Ou seja, todos os anos a igreja faz esse convite para a gente, né? Para a gente voltar, se converter, mudar de vida, não é isso? Essa é a proposta da igreja, né? Com certeza. Eu dizia na missa pela manhã, o Senhor nos dá sempre uma nova chance, né? Uma chance de recomeçar, a chance de fazer correto, de fazer de novo, né? De fazer o certo, aliás. De ser melhor. De ser melhor. Então é esse o sentido da Quaresma. Claro, é um tempo de preparação para a grande festa da Páscoa. E nesse sentido a igreja propõe então esse tempo da Quaresma, onde é claro, né, a gente falou a respeito dos jejuns ali, mas tudo aquilo tem que ser acompanhado com a conversão, antes de tudo, do coração. Do coração. Porque não adianta eu fazer o jejum e não amar meu irmão, meu próximo, né? O sacrifício que eu faço, né, por exemplo, a respeito da comida, tem que me levar a ser uma pessoa melhor. Tem que me fazer amar mais a Deus, amar mais o meu próximo. Então é esse o sentido, né, também esse sentido quaresmal que nós estamos vivendo. O profeta Joel já exortava, né, a comunidade e também exorta a cada um de nós a rasgar antes de tudo o coração e não as vestes, né? Então, ou seja, que o nosso coração seja purificado, que o nosso coração se volte para Deus, que o nosso coração tenha novas atitudes nesse tempo. Agora, como a Quaresma está relacionada à Páscoa, né? Como que é isso? Bom, é um tempo de preparação. A gente pode ter um exemplo, temos vários exemplos assim, né, de festas, né? A festa de um casamento. As noivas costumam se preparar, bem, né, antes, né? As unhas, o cabelo, bem antes. O enxoval, os móveis. Né? O maridão se preocupa com a casa, se preocupa, né, com os móveis, com a parte elétrica e tudo mais, né? Quem casa quer casa, né? Então, tem toda uma preparação, né, para que depois de casados eles venham a morar na casa e tudo mais. Então, a gente pode usar esse exemplo, esse tempo de preparação que nós vivenciamos para a grande festa da Páscoa, para comemorarmos esse encontro com Jesus ressuscitado. Então, para chegarmos a celebrar bem essa festa, nosso coração precisa estar purificado, precisa estar em Deus, precisamos estar melhor com o nosso próximo, realizando e fazendo a caridade e tudo mais. Então, esse tempo de preparação para a grande festa, de ajeitar a casa, de limpar o coração para encontrar com o Senhor ressuscitado. Então, esse é um tempo forte que a igreja nos convida a isso, de preparação para a grande festa. Não adianta eu só chegar na festa, eu tenho que estar com os trajes da festa, né? E os trajes da festa eu vou adquirindo através da oração, através da esmola, da caridade, através do jejum, que é a proposta que a igreja nos faz. Olha, tem uma pergunta aqui, é da Fernanda Durães, ela é de Alagoas e diz respeito um pouco à vaidade aí. Ela pergunta assim, na Quaresma, pode pintar a unha de vermelho, padre? Olha, vai de cada um, né? Particularmente eu não gosto quando as mulheres pintam de vermelho, de preto, eu acho assim, meio impactante, né? Mas assim, é um tempo de sobriedade. Acredito, né? Que mas eu respeito, claro, também a questão da vaidade, porque tem aqueles mitos antigamente, né? Eu lembro que antigamente minha avó dizia que não podia nem cortar cabelo, tinha gente que não fazia barba, tem alguns dias não podia nem limpar a casa, era um dia mesmo total de silêncio, de oração. Como que é isso? É um tempo de sobriedade,
Tanto é que em muitas igrejas antigas se cobrem os santos, se cobre a cruz. Não se tem, recomenda-se que não se tenha flores nesse tempo, exatamente para mostrar assim, que é um tempo de sobriedade, é um tempo de silêncio, de introspecção, de oração. Talvez o pintar a unha de vermelho não seja o recomendado mesmo nesse tempo, que é um tempo de sobriedade. O vermelho destaca, né? O vermelho aparece. Então talvez seja melhor de fato pintar de rosinha, passar uma base, né? Para entrar nesse clima, né, de sobriedade, de oração. Mas se cuidar, né? Não se é cuidar. O descuido, né? Não é deixar de se cuidar, né? Claro, façamos, né, os homens aí, façamos a nossa barba, o bigode, o cabelo, né? Mas é um tempo de sobriedade, acima de tudo de sobriedade. Perfeito. E aquilo que o senhor falava há pouco, né? Que a verdadeira penitência e retomada é do coração. Eu acho que quando a gente vive bem, né, esse desejo de conversão, o resto tudo virá por acréscimo, né? A roupa que eu visto, a unha que eu pinto, enfim, não é? Agora, o senhor falava aí da esmola, caridade, né, e da penitência, que durante a quaresma se fala bastante, né, sobre essas três ações, enfim. Que é algo que deve ser vivido o ano inteiro. Por que na quaresma são evidenciados a penitência, a esmola e a caridade? Eu diria assim que é o tempo propício para a gente dar um ganho, né, nessa espiritualidade nossa. Nos outros tempos, de fato, a gente precisa vivenciar isso. Mas agora, de maneira mais forte, a igreja quer evidenciar isso, quer nos despertar para essa realidade que talvez durante o ano passe despercebido. É o tempo comum, né, o tempo pascal, né, a gente não faz jejum, mas o tempo comum, o tempo do advento, o tempo do Natal. Então a quaresma serve para nos despertar para isso, para que depois nos outros tempos a gente possa vivenciar também, né? Eu gosto de dizer assim que é uma provocação que o Senhor nos faz nos tempos fortes da igreja. É um tempo forte que a gente vive, esse tempo da quaresma. Tempo forte que a igreja nos desperta. Opa, eu preciso vivenciar a oração nesse tempo. Só nesse tempo? Não. No tempo comum também, no tempo do advento também. Durante o ano eu preciso viver a oração. A mesma coisa com relação à esmola, à caridade. Eu vou vivenciar só agora, nesse tempo da quaresma? Claro que não. A igreja quer nos despertar, quer nos provocar para a gente vivenciar também lá no tempo comum, lá com a nossa família, lá no nosso trabalho, na realidade em que nós nos encontramos. Da mesma forma o jejum. Não é só nesse tempo da quaresma. No tempo da Páscoa, como eu disse, a gente não jejua porque o noivo está entre nós celebramos a ressurreição, mas depois no tempo comum a gente volta a fazer o jejum, a abstinência, como a igreja nos pede. Então é uma provocação que o Senhor nos faz através da quaresma para a gente vivenciar isso nos outros tempos também. Não estamos limitados a vivenciar só agora, mas o Senhor nos provoca através da igreja nesse tempo para vivenciarmos também nos outros tempos. E que bom que é logo no início do ano, né? Porque exatamente, desperta em nós para que possamos viver durante todo o ano, né? Agora, como que a penitência, a esmola e a caridade estão ligadas entre si durante o nosso dia a dia? Bom, no dia a dia a gente precisa vivenciar a oração, porque o cristão que não reza, né, é um mau cristão ou é um tristão, né? Triste, né? Porque tem que haver essa intimidade com Deus, tem que haver essa intimidade que me leva a ir ao próximo, que me leva à esmola, à caridade. E o jejum está ligado também a essa abstinência, a esse oferecimento que eu faço daquele alimento, né? Também para dizer que as coisas desse mundo são supérfluas e não são elas que me dominam. Tem gente que diz assim, eu não consigo parar de tomar esse refrigerante, eu não consigo parar de comer chocolate, né? Então está aí como proposta, nesse tempo da quaresma, se abster desses alimentos, como a gente se estivesse dizendo assim, não é isso que me domina, né? Quem me domina ou quem me concede a graça é o nosso Deus.
né? E eu consigo sim dominar aquele alimento, né? Vontade dá e passa, né? Podemos dizer assim. Então, essa realidade da oração, do jejum, da esmola, está ligado sim ao nosso dia a dia, porque precisamos vivenciar isso no dia a dia. Está aí as pessoas, por exemplo, que sofrem de obesidade, também podem testemunhar isso. Não consigo parar de comer. Então, o jejum também nos educa e nos ajuda a comer na hora certa, né? Vou fazer o jejum da igreja, vou tomar o café, vou almoçar e vou fazer o lanche à noite. Ou então, né, o inverso, vou fazer o lanche, né? Quer dizer, tem uma hora para cada coisa. Então, esse tempo da quaresma, esse tempo em que nós vivenciamos a esmola, a oração, o jejum, também nos disciplina. Então, é importante isso, o nosso corpo ser disciplinado para que a gente possa rezar bem, para que a gente possa fazer o bem ao nosso irmão, ao nosso próximo. E aquilo que a gente deixar, né, de comer, você também pode fazer a sua doação. Agora, qual que é a diferença entre jejum e abstinência? O jejum que eu faço, que nós fazemos, como a gente já disse aqui, né, a gente pode fazer esse jejum da igreja, esse jejum completo, né, o jejum a pão e água, o jejum completo, né, que seria um oferecimento que eu faço, né, daquele alimento que eu deixo de tomar, de comer, e coloco principalmente em oração aquilo, né? Eu lembro do sacrifício de Jesus na cruz, né? Por isso eu faço jejum naquele dia. E a abstinência seria uma abstinência de algum tipo de alimento, né? Como eu disse, tem gente que gosta de fazer, né, do chocolate, do refrigerante. Então, deixar de tomar aquele alimento específico, né? Então, seria essa a diferença, né, que nós temos entre o jejum e a abstinência desse alimento, de algum alimento. Podemos dizer assim, que o jejum seria no sentido mais espiritual da coisa, e a abstinência seria mais naquele sentido de algo que eu deixei, ou que eu fiz o propósito, né, de não comer, de não tomar. Ok. Nós estamos aqui com a nutricionista, a Fabiola, que vai dar algumas orientações para a gente também com relação ao jejum. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda, fique à vontade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Para ajudar as pessoas, né, Fabiola, que às vezes... Bom dia, viu? Bom dia, bom dia. Às vezes as pessoas também acabam entrando, né, de uma forma assim, elas querem fazer o jejum, mas também não estão atentas àquilo que ela está vivendo no dia a dia, com relação à sua saúde, enfim, também, não é? Exatamente. A gente tem que estar pensando o que o meu corpo aguenta, como é que eu vou tratar bem esse corpo, e o que desse momento a gente pode estar melhorando para os restos dos dias do ano, né, e da vida da gente. Na verdade, o jejum como uma prática de adequar um hábito alimentar saudável. Ok. E tem também as mortificações. O que seria, padre? Mortificação, quando a pessoa ela também se abstém de algum alimento e faz de fato esse sacrifício, né, pela causa de Cristo, né? Hoje, graças a Deus, eu espero que não se faça mais, né? Mas tem gente que faz, se autoflagela, né? Então tem algumas coisas assim que hoje não se faz mais, com silício e tudo mais. Mas tem algumas outras mortificações que as pessoas fazem, por exemplo, e aí a gente vê muita gente, né, em Aparecida, por exemplo, que anda de joelhos, né, que paga as suas promessas e tudo mais. Então, também tem nesse sentido essas mortificações que as pessoas fazem. É claro que tem todo o sentido espiritual de tudo isso. Como a doutora disse, tem que se verificar, né? Eu aguento fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui, né? Porque não adianta eu querer fazer o jejum, a água direto, né, sem antes ter feito, né, um acompanhamento, um caminho, e de fato tem gente que não pode fazer, né? Então tem que ter cuidado com isso.
Ok. Padre, muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada pelas dicas. A gente quer levar você a viver uma quaresma, né? Você que está em casa, uma quaresma bem feita, né? Como eu acho que a grande mensagem que o Padre deixou para a gente no dia de hoje é isso, né? Primeiro, o coração. Eu acho que é isso que é o grande segredo. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando.